exclusivo. Pelo visto, eu criei um monstro que eu não sou. Um mundo Ike como nunca se viu. Hora de ir pro trabalho, né? Só tem uma marcha pra frente. Marcha ré não existe no meu sistema. A ascensão. Isso é um fenômeno. Eu sei. Você, quando cria coisas grandes assim, você incomoda muita gente, né? A queda. A queda é solitária? Ah, sempre é. É muito solitário. Os segredos. A minha riqueza tá aqui, ó. A minha cabeça. A prisão. Eu lia muito, né, e refletia. E, obviamente, ficava angustiado, né? O futuro. Eu vou voltar lá. Voltar lá significa o quê? Eu vou voltar a crescer, fazer coisas grandes, grandiosas. Grande parte da lista brasileira parece estar de aluguel no Brasil. Eu não estou de aluguel no Brasil. Nós estamos aqui, nós queremos nesse país fazer as coisas concretas, projeto de 100 anos. Boa noite. No Conexão, o repórter de hoje, a história de Ike Batista como nunca se mostrou. Ascensão e queda, poder e prisão, condenação e tentativa de dar a volta por cima. O homem que chegou a ter a 8ª maior fortuna do mundo diante das mais importantes questões. Aqui, Roberto Cabrini. E este é o Conexão Repórter de hoje. Em uma obra-prima da natureza no Rio de Janeiro, um privilegiado platô no elegante Jardim Botânico, os pesados portões se abrem. Final de uma tarde de um sábado de julho. Estou prestes a ser recebido por Ike Batista em sua fortaleza no Jardim Botânico. A principal joia da coroa. Sua mansão. Sua casa. Numa das mais belas mansões do país, um homem magro e atlético para seus 61 anos aparece. Boa tarde. Boa tarde. Prazer receber você na minha casa. Prazer é meu. Obrigado por permitir o nosso acesso à sua fortaleza. Muito obrigado pela vinda aqui. Vamos conversar. Trata-se de um momento único para Ike Batista. Vamos, por favor. Ele está prestes a abrir sua vida como nunca antes permitiu. Essa é a principal joia da coroa. Sim, isso é uma casa que eu comecei a construir uns 30 anos atrás. Comecei comprando os terrenos. Foi minha mãe que me mostrou o terreno inicial. E com o tempo eu tive a sorte de poder comprar os lotes em volta e conseguir, na verdade, essa plataforma aqui no Rio que tem o Cristo atrás. E é na cota 100, onde é permitido você construir, porque é o limite, né? O sorriso não deixa escapar certa ansiedade. O cabelo foi embora, junto com a fortuna, mas o raciocínio aguçado permanece. Isso aqui é minha sala, enfim, parte foi desenhada. Eu desenhei isso assim para ser uma casa bem prática. Está num lugar lindo, bonito, né? Na Floresta da Tijuca. Você vive aqui com quem atualmente? Com minha esposa Flávia e meu filho de 5 anos. Você é uma pessoa muito família? Eu sou muito família. Na verdade, eu sou trabalho e família. Né? Como é que é ter o Cristo aqui à sua disposição? Eu abençoado por Deus, né? Acho que é uma coisa realmente gostosa, espetacular. O que significa exatamente uma propriedade como essa para você? É uma conquista de um trabalho duro, né? Eu desenhei essa casa. Essa casa foi desenhada por mim. Ao lado de Eric, o pastor que veio da Tchecoslováquia e atende comandos em alemão, ele se sente seguro e amparado. Eric, komm, mach Platz. 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 Komm her. Fuß. 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 Você confia 100% nele? Confio. Quem Washington disse que se você quiser um amigo verdadeiro mesmo, tem que comprar um cachorro. Você descobriu isso? Descobri que você pode... Tem pessoas que você pode confiar, eventualmente, como um cachorro. Mas isso se limita a menos de 10 pessoas. Isso tem uma convicção muito clara. A humanidade é assim. As regras do jogo acordadas não deixam dúvidas. Ike Batista, posso perguntar ao senhor tudo o que eu quiser? Há alguma restrição? Há alguma censura? Nenhuma. Eu gosto de usar a expressão kimono aberto. Transparência.
Posso perguntar o que eu quiser. O que você quiser. Então vamos começar. Poderei ter acesso à sua rotina atual. Quando você quer se concentrar nas suas metas, nas suas decisões, onde você fica aqui? Eu fico aqui lendo meu material, boto aqui meu computador e fico, né, aqui olhando minhas coisas. Obviamente, tem os helicópteros que passam de vez em quando. Mas... Daqui você recebe tanto as notícias ruins quanto as boas? Sim. E aqui também é um ambiente de festas, por exemplo. Fazer uma festa aqui com investidores, né, que eu trouxe muitos investidores do exterior, eles vendo a imagem do Cristo. Isso aqui leva eles à noção de um país rico, né? Faz parte da sua estratégia enquanto empresário? Sim, faz parte. Veja, isso aqui é impagável, né? Então, a visão... Da Fortaleza ao quartel-general. Do carro blindado e segurança permanente que cota as ruas da cidade ao helicóptero com o qual sobrevoa o Super Porto do Açu, onde deposita suas fichas de jogador presente. É o meu maior projeto em termos de volume de investimento. Poderei ainda questionar sobre tudo. Olhando nos meus olhos, o senhor corrompeu o governador Sérgio Cabral pagando uma propina de 16 milhões e meio de dólares? Não, eu não fiz isso. O senhor prestava os seus aviões? O senhor costuma emprestar seu avião para todo mundo? Não, olha, eu tinha 3 aviões, né, na época, não tenho mais. E ele sempre sabia que meu avião estava disponível. Como é que ele pedia? Como é que era esse pedido? Pedia, mandava falar com a secretária. Vai ser uma viagem visceral, a sua ascensão e a sua queda. Quando a gente fala em 34 bilhões de dólares, isso envolve muitas empresas. O que envolvia a sua fortuna, o seu patrimônio? Mineração, né? Ativos de mineração, 2 superportos, 2 plantas gigantes no Maranhão e no Ceará de geração de energia, tudo gigante, né? O que mais? É Hotéis? Quantos hotéis? Não. O Hotel Glória. Glória. O que mais? A Glória Ulão, o restaurante, Restaurantes? peças únicas, que eu gosto de fazer coisas únicas, diferenciadas, eficientes e de baixo custo. Do prazer do sucesso, a angústia do fracasso. Mas como um empresário tão hábil foi errar tanto? Eu acertei muito e, no fundo, tinha 4 companhias. A quinta, que foi do petróleo, e a maior foi onde eu tive o problema da produtividade dos campos do petróleo. A visão que tinha muito petróleo e muito rico estava certa. A execução, eu infelizmente só tive áreas pobres, né? Eu achei até petróleo, só que a produtividade não correspondeu ao que a gente imaginava que tinha. Da mansão de luxo à cela fria de Bangu 9. Qual foi o pior dia da sua vida? Talvez o dia que foi declarado como preso, né, O que passou na sua cabeça exatamente? Uma profunda tristeza. Quanto tempo preso? 90 dias. O que esses dias ensinaram? Você ensina uma humildade, você repensa muita coisa da sua vida, né? Tudo, na verdade. Você faz um filme na sua vida. Como é que tudo isso foi possível? Dos 34 bilhões que fizeram dele o 8º homem mais rico do planeta, a engrenagem suspeita que o levou a 30 anos de condenação por corrupção e lavagem de dinheiro. Aí que foi o mais difícil para você? Perder uma fortuna de 34 bilhões de dólares ou ser condenado a 30 anos por corrupção? Olha, ser condenado depois que você traz de fora do Brasil. Por isso que não tem dinheiro brasileiro de corrupção. Você traz 50 bilhões de fora para investir no país que você adora e quer fazer isso aqui funcionar direito, tá certo? E me envolvem com empreiteiros, com cartéis de empreiteiros. Nunca fiz uma obra para governo de estado, federal, nada. E aí conseguiram criar 3 histórias. BNDES que eu não paguei, tudo pago, até o último centavo. Empresário do PT, filhote do PT, né? Que me tirou tudo, nunca me deu pré-sal.
As sondas aí que foram dadas para os empreiteiros, nenhuma. Eu era persona não grata. Fui destruído por esse cartel. Ao contrário, eu acho que tudo que está acontecendo no Brasil, essa apuração aí, é maravilhosa para todos nós brasileiros. Ike Batista, você apoia a Lava Jato? Acho um espetáculo. Que o Brasil... Vem cá, eu Você não acha salutar que você tenha sido investigado? Que as suas relações com o governador Sérgio Cabral tenham sido investigadas? Absolutamente. Que as suas relações com o ex-presidente Lula tenham sido investigadas? Claro que... Você apoia esse processo? Que investiguem tudo. Estamos em busca de sua essência. Ike, como é que você está pavimentando a sua volta por cima? Eu criei essa empresa de consultoria chamada Ike Batista Consulting, onde empresários vêm a mim do Brasil inteiro, trazendo seus projetos que valem para transformar em 100 mil, 2 mil. Eu sei criar essa multiplicação. Não perdeu sua autoconfiança? Absolutamente. Porque um bom sucesso, Vilófitas. Do ser humano por trás do empresário. Do homem que cultuava a invencibilidade e que agora admite fragilidades. O petróleo é seu calcanhar de Aquiles? Foi meu calcanhar de Aquiles. Te dá pesadelos pensar nisso? Não dá pesadelos, porque eu sou um cara positivista, olho para frente, enfim. Se a gente tem uma democracia... Do Ike, que agora aceita passar por sessões e meia-culpa não só nos negócios, mas também na vida pessoal. Ike, você consegue ser o pai que você gostaria de ser? Não, eu estava muito pouco presente com meus filhos, porque eu viajava muito. Você não se considera um pai presente? Hoje, sim. Eu fui muito menos presente com o Tori Olin. A gente percebe isso, né? Talvez Você se arrepende disso? Sim. Você acha que errou na educação dos seus filhos? Sim. Devia ter dado mais não. Momentos íntimos de descontração. O que significa essa propriedade para você? Na verdade, os bons e fantásticos restaurantes estão em São Paulo. Por que não mais um no Rio de Janeiro, que tem tão poucos nesse padrão? Então a ideia foi isso. É uma coisa muito bacana. No Brasil... Intercalados com súbitos instantes de desabafo. Ike, o que significa ter uma vida tão confortável, tão luxuosa num país repleto de questões sociais? No Brasil, é curioso, quando um empresário de sucesso mostra a riqueza que tem, se cria algo diferente, né? Um sentimento diferente. Você sente isso? Eu sinto isso. Eu sinto isso e isso é meio que... Circulando por seus domínios, Ike se sente por vezes injustiçado. A todo instante, ele lembra que sua casa foi construída com seus 38 anos de trabalho e que investiu seu próprio patrimônio, e não o do erário. Ike se abraça, se apoia como pode na atual mulher, a advogada Flávia. Só isso. E se alimenta da alegria do filho caçula, todo falante, na inocência de seus 5 anos. O mais bem preparado é o Vovó. Fala, artista. Vovó, fala, você quer trabalhar com o papai? Você quer trabalhar com o papai? Quero E seu salário, o que é seu salário? 1 trilhão. Só isso? Não é bobo ele não, né? Não. Como é que você define a sua família? A coisa mais preciosa que eu tenho e, enfim, acho que toda pessoa que tem isso bem resolvido é feliz. Então, esse meu lado é muito feliz. Ike, você se preocupa muito em preservar a sua família de tudo que você vive? Absolutamente. A gente tenta, né? O máximo que possível. Você tem conseguido? Sim, acho que sim. Quer dizer, obviamente, a gente sai, eventualmente tem fotos e tal, mas a gente tenta, sim. Vocês conversam muito? Muito. Onde? A Flávia não gosta de falar, mas é fácil perceber que ela está feliz. Ele me faz feliz. Para Ike, nem sempre é fácil se controlar. Nem sempre é possível segurar a emoção. Isso tudo que vocês viveram os uniu mais ainda? Com certeza, né? Glória. Tá vendo muita coisa na mente, né?
Ela aparece às vezes em casa. Muita gente que diz que você é um cara frio, mas eu vejo lágrimas nos seus olhos. O que você está pensando nesse momento? Tava ali com a Flávia, que ia me visitar todo dia em Bangu. Então, essas imagens voltam, né? Daquela dedicação que me dava aquela energia, aquela coisa realmente diferente. Às vezes no trabalho. Como é que é trabalhar para o Ike Batista? Que ele é uma pessoa muito educada, muito carismático. Ele exige, mas ele ao mesmo tempo te acolhe na mesma proporção. Lágrimas do ex-Homem de Ferro. Bajuladores que se foram. Amigos que se revelaram traidores. Ficaram alguns poucos moicanos. O Ike é uma pessoa que tem um caráter muito generoso. Ele não guarda rancor. Pessoas de contato diário. Você confia inteiramente nele? 100%. 100%? Você compraria um carro usado de Ike Batista? Qualquer momento. Colaboradores. Gente que ele ajudou em outras épocas. Vi projetos do zero se tornar projetos de bilhões do tamanho do Brasil. Quando você sobe, muita gente vai contigo. Muita gente quer aparecer contigo. Claro. Quando você cai... É verdade. É óbvio. Por isso que eu não sou vingativo. No fundo faz mal, né? Vingança faz mal. O bom foi limpar isso da maneira correta para você poder voltar. E ainda um grupo seleto de admiradores que não se deixam impressionar com seu empobrecimento diário. Falei com ele no telefone que eu estava precisando de 22 milhões, porque o hospital estava parado. Aí ele, não demorou 10 minutos, me ligou de volta e falou: eu não vou te dar 22 não, vou te dar 30. E com as acusações de que ele pagou propina ao então governador Sérgio Cabral. O senhor pagou essa propina ao ex-governador? Não paguei essa propina ao ex-governador. Ou de que teria usado de relações tidas como promíscuas com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2012, eu levei ele no Açu. E essa foto virou uma foto do Ike, é filhote do PT. Você é filhote do PT? Jamais fui, jamais serei. Não sou filhote de partido nenhum. Eu sou filhote do Brasil. Essa imagem te incomoda? Me colocaram como filhote? Claro, não é o que eu sou. O colossal império das empresas X ruiu na velocidade da luz. Hoje, qual o tamanho do seu patrimônio? Eu tenho, na verdade, minha casa aqui, minha casa de Angra, né? Tá. Quanto, mais ou menos? Imagino que isso aqui vale 20, 30 milhões de reais. Casa de Angra, quanto? 10 milhões. Mais o que você tem? É isso que eu tenho. E mais o seu trabalho que você dá... Esse meu trabalho E você fatura uma porcentagem. Esse trabalho vale $1 milhão por mês, enfim, minha cabeça vale dinheiro. Mas as marcas do que um dia ele foi ainda estão ali. Alguns especialistas calculam que hoje você tenha aproximadamente 368 milhões, que seria o seu patrimônio. Bloqueados. É mais ou menos por aí? Bloqueado. Quanto é que você tem bloqueado hoje? Isso, é mais ou menos isso. Deve ser isso aí. 34 bilhões se converteram em apenas 0,4%. Isso, absolutamente. É inacreditável isso. É inacreditável. Na história do mundo não há nada semelhante. Eu acho que não. A começar pela morada invejável, que ele me mostra em detalhes. Aqui nessa área aqui, nós temos, enfim, tem um piano e aqui um jardim na área de lazer, onde eu faço minha ginástica, e uma piscina, porque o Rio de Janeiro, obviamente, tem sempre tempo muito bom, né? Isso aqui é pro Balder. É. Você pode dizer que mora num paraíso. O Rio tem esses cantos paradisíacos. Sentimentos divididos. Ike aprecia sua privacidade, mas ao mesmo tempo sente orgulho de mostrar cada troféu dos velhos tempos. Esses acrílicos refletem os vários negócios feitos. Então, se você pegar esse aqui, esse foi um negócio de $658 milhões, né? Cada espaço amplificado pela fina decoração remete às conquistas que assombraram o mundo. Você disse que foi criado um monstro, você sentiu dessa forma? Sim, do jeito que... Você quando junta uma peça errada com mais uma errada, você cria um monstro, sim. Né? Que monstro era esse? Eu diria para você que o monstro que usou dinheiro público que não usou,
alguém ligado a um partido político e benesses do governo, que nunca aconteceu. Então, isso é um desastre, um desastre. A vista é de tirar o fôlego. De um lado, o Cristo Redentor. Do outro, a Lagoa, Ipanema, Leblon. Essa vista talvez seja uma das vistas mais lindas do mundo, né? Colada aqui no Cristo atrás. Um lago praticamente no meio da cidade, né? Com a mistura da floresta tropical aqui, da Serra da Tijuca, com o Cristo, né? Esse maciço de granito de 600 e tantos metros de altura, e a praia do outro lado, né? Então, realmente é uma combinação extraordinária. E essa lagoa que me motivou, eu vendo isso sempre, mortandade de peixe, e uns anos atrás decidi limpar ela, né? Então eu fiz uma dragagem, investi muito dinheiro para nivelar o solo todo e tirar vários metros de sedimento, fazendo com que ela deixasse, por talvez décadas, não gerar os gases venenosos que tiram o oxigênio e matam os peixes, né? Então, há mais de 10 anos nós não temos mais mortandade de peixe na lagoa. Ao dirigir o olhar na vista deslumbrante do Rio do Imaginário, ele ativa as lembranças dos dias de glória, quando ele podia falar com quem bem entendesse. Da Madonna, a chefes de Estado, os tapetes se estendiam diante de você. Sim. 70 oder 140 oder 200? O universo a um toque de seu smartphone. Sag mal, das Kap. Centenas disputavam um lugar na sua agenda, um minuto de sua atenção. Ok. Bastava você querer que você se comunicava com o seu smartphone, com quem você quisesse, basicamente. Com Madonna, a hora que quisesse. Sim. Com chefes de Estado? Sim. Com o presidente do país? Sim. Com o governador do Estado? Sim. Quem não te recebia nessa fase? Todo mundo recebia. Naquela fase, todos tinha porta aberta. Onde ele chegava, era notícia, era glamour, era perspectiva de lucro em projeção geométrica. Se você ligar para ela, ela te atende hoje? Eu acho que não. Por quê? Não sei. Eu acho que não. Agora, a solidão dos passos introspectivos é usada para aplacar as mágoas e também projetar novos rumos. Quem é o Ike aos 61 anos de idade? Alguém maduro, humilde como sempre, criador de riqueza em grande escala, em escala de nação, porque meu pai me preparou para ser um empresário estadista. Então eu sei pensar o país como um todo. É verdade que a propriedade de 30 milhões não exibe mais a mítica Lamborghini branca, aquela que ia de 0 a 100 km por hora em menos de 3 segundos. Aí que você decorava a sua casa com os carros aqui. Eu botava no meu carro, porque no fundo eu não acredito em investimento em arte. Por exemplo, um quadro de $1 milhão, eu não acredito. Eu acredito na arte que consome um combustível. Eu prefiro ter uma arte em forma de um carro. Também não está mais lá a reluzente Mercedes SLK McLaren, que era um objeto de coleção e um sonho de infância. Que de joia da coroa passou a ser vista como símbolo de um acidente de triste lembrança. Infeliz dia que o Thor decidiu tirar ela e foi lá para a Serra almoçar com amigos. Você ficou muito chocado? Lógico, né? Falecer uma pessoa é sempre complicado, né? Foi com ela que o filho mais velho, Thor, atropelou e provocou a morte de um ciclista na rodovia Washington Luiz, em um sábado de março de 2012. Quando o Thor se envolveu no acidente que acabou provocando a morte de um ciclista, você fez questão de estar presente? Absolutamente. Qual foi a sua reação? Chocado. Primeira pergunta que eu fiz a ele, vem cá, você prestou auxílio lá à situação? Sim, claro. Ele não saiu correndo da situação. E, né, depois foi comprovado que, em certas ocasiões no Brasil, a pessoa que está no lugar errado, né, e ele não estava mais de 110 km por hora. Então ele estava dentro da faixa de limite, aconteceu a tragédia, que é sempre uma tragédia. Então, no Brasil, por serem a gente, eu acho que exageraram um pouquinho nas tintas também, né? Ike sempre defendeu os filhos com vigor, mas, ao mesmo tempo, ele quer que eles amadureçam. A gente nota pelo perfil dos seus 2 filhos mais velhos que são pessoas que se sentem muito atraídas por máquinas,
por adrenalina, por grandes viagens, por uma vida, de certa forma, de fantasias. Perfeito. Isso te afeta? Te incomoda? Me afeta, me afeta. E, na verdade, sabe um problema de nós todos brasileiros? Eu acho que quando a gente educa dinheiro com tanto... Quando você tem um patrimônio tão grande, aí eu vou dizer pro meu filho que eu vou comprar um Fusca para ele. Como é que você faz? É para comprar um Fusca? Aí, pô, pai, você tem bilhão e você quer me dar um Passat? É um negócio complicado. Não sei, eu vejo, inclusive entre amigos, como é difícil você criar essa educação. Alguns conseguem, né? De certa forma, ele se culpa. De certa forma, eles têm uma vida um tanto quanto fútil? Sim, sim. O Thor, eu comecei a trazer ele para trabalhar comigo desde os 12 anos, né? Viajava comigo. Então, o Thor, hoje, ao contrário que as pessoas acham que ele é um playboy, que faz musculação e gosta de carros potentes, ele é um exímio brasileiro, tem um potencial de fazer exatamente o que eu faço. É inacreditável. As pessoas não sabem disso. O Oli, né, a vocação do Oli é ser um artista, ele gosta de ser DJ e que tem uma vida diferenciada, né? Sem a riqueza, sobra apenas sua mente. E é com ela que ele conta para sonhar com uma retomada espetacular. Quantas consultorias você está fazendo nesse instante? Hoje eu tenho oito empresas a que eu presto esse tipo de serviço, fora muitos jovens que eu faço, na verdade, uma mentoria, né? Que eles me pagam. Isso garante um bom rendimento? Bom rendimento. Aproximadamente? Ah, o suficiente. Você não ganha abrir o jogo, né? Ganho bem, ganho muito bem. Dá para pagar as contas? Dá para pagar as contas. Porque no auge da crise tinha gente que achava que iam ter que pagar só o cafezinho, né? Bom, mas eles esqueceram que tem um cérebro aqui capaz de gerar sempre uma coisa nova, né? Se um dia ele chegou lá, por que não conseguir de novo? A filosofia é agora a obsessão. Ele a usa para combater qualquer sinal de depressão. E para segurar a cabeça, é preciso, antes de tudo, cuidar do corpo. Princípio que ele segue à risca. Chova ou faça sol. Não, todo dia eu faço uns 37 minutos, 38 minutos. E, enfim, é um seriado que eu faço para aeróbico e um pouco de musculação. Transpiração, suor, força, ação. Eu faço um exercício que é muito importante para pensar fora da caixa. O negócio é ficar de cabeça para baixo. Que delícia. As favas com a autopiedade. No momento em que procura pavimentar sua retomada, finalmente entendeu que não há mais espaço para a névoa da obscuridade. Pergunta. Você foi vítima da sua arrogância? Cobrança. É que não sejamos ingênuos. Você tinha alguns interesses importantes em relação a uma aproximação com o governador do estado, Sérgio Cabral. Não, olha, perfeito. Ike Batista, essa semana foi preso o banqueiro Eduardo Plas. O senhor conhece ele? Conheço, perfeitamente. Questões muitas vezes doloridas. O senhor conhece a empresa Arcade Associados? Claro, essa empresa é uma empresa oficial, tá no meu imposto de renda. A justiça entende que foi um contrato de fachada. A mina existe. O antigo super-homem dos negócios tenta se desencilhar do que muitos consideravam arrogância. Está pronto para se reinventar. Ike respira fundo. Está pronto para responder às mais duras questões. Você acha que a sua destruição foi orquestrada? Olha, vamos lá. Antes é preciso contar como ele chegou aqui. Filho de Eliezer Batista, ex-presidente da Vale do Rio Doce, Ike teve infância confortável, mas sem luxo. Meu pai, na época, era uma pessoa que eu diria seria classe média alta. Não era um milionário? Não, na verdade, com 7 filhos, ele gastava tudo para pagar a nossa educação. Anos 80. Ike se embrenha na Amazônia. Ele compra e vende ouro e depois começa a extrair o minério. Por que esse sonho na Amazônia?
Numa revista Manchete, eu li que existia no Brasil uma corrida tipo o Eldorado da Califórnia. E, enfim, da história a gente sempre leu que na corrida, o Gold Rush, a corrida de ouro da Califórnia. Você sentia que isso podia te tornar alguém bilionário? Vários milionários para a época foram feitos nessas corridas de ouro. Você foi pensando nisso? Foi, claro. Você tinha essa esperança? Tinha essa esperança de poder participar. Quando você tem um movimento assim, tem riqueza, né? Arrojado, chega a Bolsa de Valores. Nasce o Império X, que vai de estaleiros a hotéis, passando por Minas a creme dental. A que você atribui isso? Intuição, agressividade, observação? Eu aprendi desde o garimpo a enxergar as coisas talvez em várias dimensões, né? E tem a dimensão subterrânea, que você consegue mensurar. Cria-se a lenda do empresário de cálculos rápidos, observações rigorosas, sem medo de arriscar. Tudo estava dando certo para você? Tudo estava dando certo. Você se sentia invencível? Olha, a gente sente um pouco que a gente falha pouco, porque projetos bem desenhados têm muita gordura, né, para queimar. Você pode errar. Aos 23 anos, já é milionário. O mundo vai se estendendo a seus pés. O céu parece o limite. Você tinha uma certeza muito grande. Eu tinha certeza que quando você mexe com ativos muito ricos, riqueza é sempre criada, mesmo cometendo erros. A adrenalina da compra e venda só podia ser comparada à das competições de motonáutica, sua outra paixão. Qualquer atleta que entra no esporte faz o seu melhor para tentar ganhar, cara. É o que eu fazia. Vencer no Brasil não bastava. A ambição de qualquer homem bobo. Ter um título na 34 anos, você faz bastante bobagem. Ele ganha então o campeonato mundial. Is Ike Batista. We'll be back with comments from more world champions right after this. Também montei minha equipe, minha lancha, é que nem Fórmula 1. Isso aqui você desenha seu casco, esse aqui por acaso é de alumínio naval, 4 motores, você escolhe o tipo de motores, entendeu? Hélice, você faz engenharia, tinha uma equipe de novo para engenheirar isso aí. No esporte ou nas empresas, Ike Batista jamais se contenta com pouco. Qual o lema do seu negócio, da sua atuação? Fazer a diferença. Fazer a diferença. Ser eficiente e fazer a diferença. Assediado para colaborar com projetos sociais, não se nega. Chega a doar 7 milhões de dólares à ONG de auxílio a crianças da mega estrela do pop Madonna. Foi quando ela esteve no Brasil. Daria novamente 7 milhões de dólares à Madonna? Vou checar se a causa dela está funcionando. A empresa dela ficou sob investigação. Pronto, aí, né, ela tinha imagem que ia fazer algo do bem, né? Aí não pode me culpar se algo que supostamente é para fazer o bem não está fazendo o bem. E no seu próprio país, Ike se torna importante doador de todo tipo de causa humanitária. Quem cria riqueza tem que enxergar o entorno. E olha, sou um doador, gosto de doar. Em 2012, ele bate na marca dos 34 bilhões de dólares. Você parava para pensar no tamanho da sua fortuna? Não. Mesmo quando você tinha 34 bilhões? Não. Não é só o mais rico do Brasil. É também aclamado como dono da 8ª maior fortuna do planeta, listado até pela revista Forbes. Você foi vítima da sua arrogância? Olha, eu acho que eu nunca fui arrogante. Se eu passei essa imagem de arrogância, eu nunca fui arrogante. Seus projetos atraem uma infinidade de investidores que jorram sem parar milhões em seus sonhos. Até que sua empresa de petróleo, a OGX, espalhou a 4 ventos que ia produzir barris em grande quantidade. E aí que eu fui me enveredar no petróleo, contratei os melhores profissionais da época que existiam supostamente do mercado, é o que a gente faz, né? Porque você não sabe tudo. Então essa expertise que eu trouxe me enganou. Esse aqui. Mas em vez dos lucros gigantescos propalados, uma produção mínima, bilhões de prejuízos, acusações e manipulações de dados. Teoricamente, perdi todo o meu patrimônio. Mas as pessoas acreditavam na sua palavra, na sua avaliação de que tudo estava correndo bem. E, na verdade, não estava correndo tudo bem. Mas isso investimento em ação numa empresa de petróleo, existe esse risco.
Isso é latente do Mas negócio. você sabia que a situação não estava boa? Lógico que não. É justo dizer que você cometeu um crime contra a economia? Claro que não. Absolutamente não. Como empresário... Você não admite isso? Absolutamente não. Uma fortuna incalculável se evapora, quase do dia para a noite. Muita gente acreditou em você. Você enganou essas pessoas? Cabrini, eu afundei junto com o navio. Eu acreditei nessa companhia, acreditei que ia ser um mega sucesso. Não foi. Mas você emitia comunicados dando conta que a situação estava boa. Cabrini, a todo furo eu posso criar uma riqueza de $1 bilhão. Você não falhou no sentido de dar uma informação real para as pessoas do que estava de fato acontecendo? Vamos lá, eu sou um comunicador. Fora isso, nós temos os bancos, na verdade, na época, mais de 8 bancos seguiam a companhia, né? Trimestralmente. Eles emitiam relatórios. Tinham relatórios que diziam para vender as ações e outros relatórios para comprar a ação. A sua decisão de risco se é para comprar. Vários diziam para vender. Tá certo? E eu que fiquei junto à companhia, acreditando que a gente ia furar e achar petróleo, e esse petróleo seria produtivo, acreditei no último momento. O que já era catastrófico podia ainda piorar. Ike vira alvo da Operação Lava Jato. Suas relações com o ex-presidente Lula e com o ex-governador Sérgio Cabral são investigadas. Você tinha uma relação sempre íntima com o presidente Lula? Não, minha relação eu trouxe ele em meados de 2012, acho que foi meados de 2012, para ir no Açu, que eu queria mostrar a um ex-presidente da República o que eu estava fazendo para o Brasil. Que não sejamos ingênuos. Você tinha alguns interesses importantes em relação a uma aproximação com o governador do estado, Sérgio Cabral. Não, olha que perfeito. O que eu tinha? Você emprestava os seus aviões para ele? Você não tem nenhum amigo que te pede as coisas, não? Quer dizer, nunca emprestei avião para amigo nenhum. Aviões emprestados e a acusação formal de pagamento de propina de $16,5 milhões a Cabral em 2010. Ike Batista, esse é o processo, a peça de acusação que te levou a uma condenação de 30 anos. Você conhece esse processo? Conhece? Mas, para ser sincero, eu não li os detalhes, não. Essa semana foi preso o banqueiro Eduardo Plas. O senhor conhece ele? Conheço, perfeitamente. Qual é a sua relação com ele? Minha relação é de um banqueiro e alguém que tem uma conta num banco. E, na verdade... Alguém que tem um banco no Panamá. No Panamá, mas, de novo, né? Tag Bank. Tag Bank. Nós... Acredita-se que as contas no Tag Bank foram usadas Perfeito. na engrenagem para o pagamento da propina ao governador Sérgio Cabral por parte do senhor. Perfeito, mas conta essa, fundo esse, declarado no meu imposto de renda. Como eu disse, como minha vida começou fora, eu tenho uma estrutura enorme de offshores estrangeiras. Offshores não querem dizer que você está fazendo algo ilegal. Se elas estão declaradas na sua estrutura fiscal, e, de novo, eu só posso repetir, desde 2002, quando eu decidi ficar aqui no Brasil definitivamente, eu sou um dos brasileiros mais auditados do país, se não o mais auditado. O senhor conhece a empresa Arcade Associados? Claro. Essa empresa é uma empresa oficial, tá no meu imposto de renda. O senhor é acusado de usar essa empresa para o pagamento da propina. Foi pago recursos oficiais para as pessoas que intermediaram essa operação. Tudo 100% legal. A Centennial Asset Mining Fund pertence ao senhor? Pertence. Mais uma empresa do meu imposto de renda. Está lá no meu imposto de renda, gigantesco. É uma árvore de Natal, 34 bilhões de dólares de patrimônio. A maior parte disso criado de ativos de fora, tem uma estrutura gigantesca. É quase que um país, né? Mas não faz todo sentido? Um doleiro, Amândro Cabral, cria uma determinada empresa, existe uma série de contas de um banqueiro que acabou de ser preso, e aí existe um contrato com uma empresa que o senhor tem lá no Panamá. Eu comprei essa jazida. Isso não é uma engrenagem de pagamento? Não, no meu caso, Cabrini, eu comprei uma jazida que existe, que o pessoal acha que é fictícia, que não existe. Minha conta é declarada, é tudo oficial. Essa é uma história, essa é a minha história. E teve uma comissão paga de $70 milhões que foram pagos para empresários. Isso não tem nada a ver com isso. Então isso é 100% legal.
Mas além disso, o senhor pagou R$1 milhão a Adriana Anselmo no seu escritório da advocacia. Por quê? No Rio de Janeiro, nós já falamos do tamanho do grupo, né? No fundo, eu acho que eu usava todos os escritórios de advogados. Eu tive processos trabalhistas, por exemplo, ou de executivos que saíram da companhia para me processar. Muitas vezes, como estratégia de empresa, você fecha contratos com o escritório de advocacia para ele não poder ser usado pelo cliente. Isso é estratégia jurídica. Mas por que contratar justamente o escritório da mulher do governador? Por acaso era mulher. Por uma quantia exorbitante. Mas serviços foram prestados. Mas por que o senhor tinha tanta relação assim com o governador? Mas não tinha. O senhor prestava os seus aviões? O senhor costuma emprestar seu avião para todo mundo? Não, olha, eu tinha 3 aviões, né, na época, não tenho mais. E ele sempre sabia que meu avião estava disponível. Como é que ele pedia? Como é que era esse pedido? Pedia, mandava falar com a secretária. Que você pode disponibilizar E a secretária me vinha me falar, você pode disponibilizar seu avião porque o Cabral fazer um voo? Isso aconteceu quantas vezes? 3 vezes. Mas, sinceramente, existe almoço de graça? No meu caso, existe porque eu que trouxe a riqueza. Os meus empreendimentos eram empreendimentos e projetos onde as pessoas queriam levar ou inaugurá-los, tá certo? Para tirar proveito político, eles, não eu. Mas, você podia dizer para o governador, desculpe, mas eu não vou emprestar meus aviões. Pague com seu bolso. Olha, você sabe que eu sempre fui uma pessoa, assim, bem aberta, né? Seja nas minhas doações para hospitais, para as UPAs do Rio de Janeiro, a lagoa que eu limpei. Então, esse pedido é um pedido chato, sabia? É um pedido desagradável. E ele não indica uma relação incestuosa? Ele indica, pode ser que indique essa mas não houve. Quantas vezes houve reunião? Olha, talvez nesses 6 anos, 7 anos, umas 20 reuniões. Onde? No Palácio, sempre no Palácio. A portas fechadas? Não, sempre secretários presentes, os investidores estrangeiros junto comigo. Nunca teve ambiente de conluio. Nessas reuniões era colocado, olha, Ike, se você quiser que seus interesses sejam defendidos, você precisa pagar um determinado valor? Jamais. Sabe onde é que tem corrupção? O governador Sérgio Cabral ficou conhecido como governador dos 5%. Sim. O senhor sabe disso? Claro, sei. Hoje eu sei. Não sabia. Na época eu não sabia. Porque para o senhor ele não pediria isso? Eu não tinha nenhum contrato com o governo. O que ele te pedia exatamente nessas reuniões? Nada. Ele queria ouvir. Qual era a contrapartida? Não tinha contrapartida. Porque você eu não queria pedir tinha nada. interesse na exploração do Maracanã. Você tinha interesse no seu grande projeto, o Superporto de Açu. Não, o Superporto de Açu foi um porto que foi desenhado no nada, onde não tinha nada, que um porto privado, para uso privado. Mas nós estamos diante de um governador que hoje o Brasil inteiro sabe, o mundo sabe, trata-se de um governador corrupto, que enriqueceu cobrando propina. Eu não tinha ligação umbilical de nada com o Estado. Zero. Em que momento o governador fez um pedido indecoroso a você? Ele nunca fez um pedido indecoroso para mim. Nunca fez um pedido indecoroso. Esses blocos aqui é que criaram ritmo intenso. Um ativo mineral. Tá bom. Olhos que brilham. Ike Batista ainda é um ídolo para uma legião de jovens empresários. Ensinamentos nas redes sociais. Olha, uma das coisas mais importantes na vida é saber falar, né? Falar em público. E o Brasil do futuro... Reuniões sem parar. Viu que o brasileiro não conhece. E pé na estrada. Às 8 da manhã de uma quarta-feira de agosto, ele já está pronto no heliponto da Lagoa. Bom dia, Ike. Bom dia, Cabral. Tudo bem? Tudo bem. Decolagem. Parece não haver limites para seus sonhos. O helicóptero agora é alugado. São outros tempos. No auge você tinha quantos helicópteros? Eu tinha 2 helicópteros e 3 aeronaves. Hoje? Nenhum. Eu estou recompondo esse quadro, né? Porque, na verdade, um helicóptero é uma ferramenta de trabalho para mim. Eu preciso mostrar aos investidores que os projetos estão sendo feitos. Isso é, muitas vezes, visual, né? Esse aqui você alugou? Esse aqui está alugado. Mas logo o Ike já está às voltas com seus cálculos, números, projeções, novas tacadas. Você cogita abandonar o país? Hipótese nenhuma. Então, a metade... Chamado pelos concorrentes e empresário de projetos PowerPoint, Ike se aproxima de sua maior realização. Estamos chegando no Superporto do Açu,
um dos principais projetos de Ike Batista nesse momento. Lá embaixo, no norte do litoral do Rio, os contornos de um porto gigantesco construído no distrito de Açu. Equivale a 40% do canal do Panamá. É uma dessas obras do National Geographic, né? Obras extraordinárias no mundo. A obra avança 3 quilômetros mar adentro. Uma engenharia ousada. Navios que carregam e descarregam, principalmente minério e petróleo. Operando desde 2014, é como um filho pródigo de Ike. Pouso e mãos à obra. Ike não perde tempo. Trouxe um grupo de empresários dispostos a investir pelo menos 100 milhões de reais cada um no que ele chama de Porto do Futuro. Aqui as dimensões impressionam. Uma mega construção a perder de vista. Onde antes era em parte uma fazenda de gado e em outra águas de alto mar, Ike Batista construiu o Porto de Açu, que tem uma área de 90 quilômetros quadrados e capacidade para receber até 47 navios. Um investimento que é calculado em mais de 60 bilhões de reais. Base principal de seu sonho de retomada. É o meu maior projeto em termos de volume de investimento. O que o Brasil consegue aqui que antes não conseguia? Aqui você consegue atracar navios que você não consegue em Santos, né? Santos só tem 12 metros de calado, então 26 é outra dimensão. Etapa vencida, hora de voltar à base. Ike se sente mais motivado do que nunca. Não se pode negar sua genialidade. É verdade que, sendo um bom pai, você deu uma fortuna de 120 milhões de dólares pro Thor e depois precisou pedir uma parte de volta? É verdade isso? Não, qualquer um no nosso nível faz planejamento familiar, né? Então tem recursos que foram distribuídos entre os filhos de uma certa maneira. Pensando no futuro? Isso, sempre, né? E depois você precisou pedir parte do dinheiro de volta, é verdade? Não, ele tem os recursos dele que ele me empresta, ele paga algumas contas minhas, sim. Como é que foi pedir dinheiro emprestado pro seu filho? Problema nenhum, ele recebeu de mim. E ele deu na boa? Na boa. Como é que foi esse diálogo? Olha, ajuda seu pai porque eu tô com problemas. Me colocaram numa situação aqui surreal, tá certo? O que você está pensando, Ike? É o que você acompanha em instantes no documentário especial Ike. Na Mansão Batista são 6h30 da manhã. Bom dia, amigos. Bom dia. Um tapa no leite com cereais. Hora de ir pro trabalho, né? O funcionário é um misto de segurança e confidente. Um faz tudo. Sidney é de Belo Horizonte, aposentado da Polícia Federal. Ike ganha as ruas. Dirige o próprio carro, hoje discreto para seu patrão. Ike Batista desce de seu carro na garagem do edifício de seu escritório no bairro do Flamengo. Uma agenda cheia o aguarda. Lá vou eu. Exibe o estilo despojado de sempre, que mistura o prático ao formal. Veste blazer preto de veludo número 48 que ganhou da mulher. É quase que um uniforme. Camiseta escura de microfibras e calça jeans. A caneta? A caneta Cross, presentes bonitos, são presentes úteis, sempre são bons, né? Qual a diferença da agenda atual para aquela que você tinha antes dos problemas com a justiça? Olha, a intensidade é bem igual. Como nos últimos 20 anos, não falta o broche de formato de sol. Afinal, a primeira de suas empresas comercializava ouro, que remete ao sol. E o sol era o deus dos Incas, uma de suas inspirações. Virou um símbolo que nem no exército, para os bons executivos sempre mereciam uma, duas, três. Então é uma simbologia. O escritório ainda conserva o mesmo aspecto dos tempos de apogeu. Se você pegar esse aqui, de 305, foi para a termoelétrica de Pecém, foi em reais, 305 milhões de reais, para a termoelétrica de Pecém no Ceará. Transformamos o Ceará num exportador de energia.
Faz bem para você olhar para isso? No fundo, eles refletem como uma medalha num campeonato, né? Você ganhou. Você conseguiu terminar esse projeto. Tem 50 bilhões de dólares que eu trouxe para o Brasil em projetos que apagaram da minha história. Reuniões com assessores e colaboradores. Hoje, as raras pessoas em quem ainda confia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Olha, nós vamos falar aqui sobre o Brasil do futuro. Como é que é trabalhar para o Ike Batista? Ele exige, mas ele ao mesmo tempo te acolhe na mesma proporção. Entregaria o seu investimento ao Ike Batista? Entrego. Sem hesitação? Acredito muito, né? Mesmo depois de tudo? Ele é um soldado do Brasil. O Ike ele tem uma capacidade de criar riqueza única, fantástica. É um grande gerador de riqueza e um grande distribuidor de riqueza. O que você está pensando, Ike? O que é que vem à cabeça? Ele fez tanta coisa pelo Brasil e sempre teve muito pouco reconhecimento, né? Você sente dessa forma? Sinto. Por quê? É um fato. Você se sente perseguido? Fui, né? 26 de janeiro de 2017. Ike Batista tem a prisão preventiva decretada. No dia seguinte é considerado foragido. 3 dias depois, desembarca vindo de Nova York no aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro. Ike Forquem Batista da Silva se entrega à justiça. Você chegou a pensar em fugir? De jeito nenhum. Eu não fui no aeroporto. Tô aqui pronto, volto pro Brasil numa boa. A imagem do homem invencível, que detinha monumental poder, é agora substituída pela do ser abatido. Bangu Pavilhão 9. O que significa para você? Uma experiência, né? São 3 meses de cárcere. Você estava numa cela comum? Tava com outros 2 presos. Qual o tamanho? Eram 12 metros quadrados com outros 2. Ou seja, menor do que esse ambiente que a gente está aqui, né? Essa mesa, as 2 mesas aqui. É, mais ou menos isso. Enfim, solto, tenta se reerguer. Legalmente, qual é a sua situação? Eu posso me mover no Brasil, fazer negócios e não posso viajar para o exterior. Meu passaporte está recolhido. A condenação de 30 anos por corrupção e lavagem de dinheiro é um duro golpe. O que você acha que as pessoas pensam? Porque as pessoas pensam que eu participei de alguma coisa ligada a esses empreiteiros todos, de esquemas. Que é o mais comum no país. É o mais comum. É o que safena esses 2 trilhões de riqueza que vai para o Estado de impostos. O engenheiro metalúrgico não formado, com notável capacidade de vender seus projetos ambiciosos. Identificar oportunidades. 0,6 km por hora não é para qualquer velhinho, não. Cair e levantar. Empreender. Do tamanho do Brasil. Agora, só o tempo vai revelar de quantas vidas é feito Ike Batista. Olhando nos meus olhos, o senhor corrompeu o governador Sérgio Cabral pagando uma propina de 16 milhões e meio de dólares? Não, eu não fiz isso. Obrigado pela entrevista. O que é maior na história de Ike Batista? Sua ascensão ou sua queda? Seus acertos ou seus erros? Sua condenação ou sua tentativa de retomada? Aqui, Roberto Cabrini. E esse foi o Conexão Repórter de hoje. Boa noite. Você também pode assistir a programação do SBT em todas as plataformas digitais através do site www.sbt.com.br.